Quero deixar uma palavra aqui para nossa meditação neste dia de hoje, que fica em 2 Crônicas 35, do seu verso 20. Só um título. Faraó Neco, ele pergunta para Josias: o que tenho eu contigo? Essa guerra não é sua. Eu não venho contra ti. Não se oponha. Não venha contra mim para que eu não te destrua. Deus mandou eu ir nessa batalha. Deus mandou eu ir para essa guerra. Então não queira te opores nem ficar no caminho do Senhor. A Bíblia vai deixar clara que foi Deus que estava falando através da boca do Neco. Mas Josias, ele não deu ouvidos. Se você for estudar e ler todo o processo de Josias, você vai ver o quanto ele foi um rei sábio, o quanto ele foi um rei fiel, o quanto ele foi fiel a Deus, o quanto ele foi querido por Deus, o quantos feitos Josias fez. A Bíblia vai falar que não existiu rei como ele, nem antes, nem depois. Ele destruiu os altares de Baal. Ele limpou e purificou a terra. Ele estabeleceu a Páscoa novamente. Ele fez grandes feitos. Fora a sua justiça, sua obediência a Deus em buscar o Senhor. Mas teve um erro. Josias, no seu último momento, ele não buscou o Senhor para pedir orientação antes de descer a uma guerra. Desceu por conta própria. Acredito eu que Josias, por muito tempo com Deus, muito caminhar, muito crédito, né, por ter muitas coisas que ele fez e que Deus abençoou ele fazer, ele por um momento se sentiu eu posso, eu consigo. Quem é esse rei para me dizer que está sendo usado por Deus, um pagão? Eu tenho comunhão, eu tenho vida com Deus, eu sei que Deus fala comigo. Arrogância, prepotência, irresponsabilidade, imprudência, por descer a uma batalha, uma guerra contra um faraó sem buscar o Senhor. A guerra que nem era dele. Deus deixa muito claro, ele usa o próprio faraó para falar para ele: o que tenho eu contigo, volta. Mesmo assim, Josias não vira nem o rosto e segue para a batalha. E qual foi a consequência? Morreu. Porque quando a gente tenta impedir um trabalhar de Deus, porque às vezes Deus colocou uma guerra ali e foi Deus que colocou. E você quer ir lá ajudar, você quer ir lá interferir, você quer entrar na guerra para impedir até a possível uma guerra. A intenção dele não era ruim, a intenção dele era boa, mas não era vontade de Deus. Porque nem toda a nossa intenção do coração e daqui, provém de Deus. Tem coisas que é de nós mesmos, da nossa razão, da nossa emoção, da nossa prepotência, de achar que podemos fazer e Deus vai nos abençoar porque tem uma boa intenção nisso. Não, com Deus não é assim. Se Deus não te mandou entrar nessa guerra, se Deus não te mandou entrar nessa batalha, você não tem que entrar nessa batalha. Processo, se você entrar sem Deus, é morte. Se não for morte, é consequências. Entende? Que não sejamos arrogantes a esse ponto. Foi mais fácil para Josias enfrentar a morte e ir adiante de uma guerra do que pensar: não, pode ser que ele esteja falando algo de Deus. Eu vou voltar, eu vou consultar a Deus, se isso de fato é de Deus. Não, ele simplesmente usou a arrogância dele ali, né? Praticamente, não está na Bíblia isso, mas é como se ele dissesse isso. Porque como é que eu vou acreditar em um faraó, um homem que nem tem vida com Deus? Eu tenho vida com Deus. Meus queridos, não é porque você tem vida com Deus que você não está sujeito a errar. Não é porque você tem vida com Deus que você não está sujeito a ser corrigido. Uma pessoa que não é corrigida, ela sempre vai se manter no erro. Porque o excesso de confiança exagerado cega o raciocínio, cega a visão espiritual, porque você não ouve mais. Josias, ele não foi pego de inocente. Deus avisou, Deus falou. E ele tinha 39 anos, jovem, com um reinado incrível. E a Bíblia fala que antes disso acontecer, ele preparou a casa, deixou tudo preparado, tudo tornado, tudo lindo, né? Mas morreu, não pôde usufruir dessa paz, né? Por arrogância.
Essa é a verdade. Guerra que você provoca. Tem guerras que elas não vêm até nós para nos provar. É a gente que vai até ela. A gente que busca, a gente que procura. E depois colhemos as consequências e perguntamos: Deus, por quê? Por quê, Deus? A minha intenção era boa. Aí Deus fala: não te mandei fazer. Não te mandei entrar. Agora me diga, os bem-feitos de Josias, as obras maravilhosas e perfeitas que Josias fez para o Senhor, todo o sacrifício que Josias fez para o Senhor, toda a vida com Deus que Josias tinha com o Senhor, toda a fidelidade com Deus que Josias tinha com o Senhor, impediu que Deus o corrigisse? Não impediu. Porque Josias estava indo contra uma vontade de Deus. Deus colocou aquela guerra, Deus mandou aquela guerra acontecer e Josias foi lá botar a mão para querer fazer o que não era para fazer, querendo impedir o que Deus estava fazendo. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Entende? Então a Bíblia não vai falar de outros erros de Josias, a não ser o erro que gerou a morte dele. Que nós podemos vigiar e entender que nem toda guerra é para nós entrar. Amém?